Ele não. Bom, 11 horas e 42 minutos, notícia quente que chega aqui no nosso programa. Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanham Alexandre de Moraes em manter o X fora do ar. Notícia que acaba de sair, os votos dos ministros acompanhando o voto de Alexandre de Moraes pela suspensão do X no Brasil. O voto está acontecendo em plenário virtual. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram agora pela manhã. Quem também já tinha votado era o próprio Alexandre de Moraes. Com isso, são 3 votos para a manutenção da suspensão do X no Brasil. O placar está em 3-0 e forma maioria para a plataforma ficar fora do ar. A suspensão está em julgamento na primeira turma do STF, composta por 5 ministros. O caso está sendo analisado em plenário virtual e os ministros depositam os seus votos no site do Supremo. Faltam os votos de Carmen Lúcia e Luiz Fux. A convocação para o julgamento foi feita nesse domingo por Alexandre de Moraes. Ele é o relator do caso, a decisão foi tomada por ele e aí ele colocou isso para o plenário decidir. E o plenário está decidindo e tem até às 11 horas e 59 minutos de hoje para votar. Os votos de Flávio Dino e Cristiano Zanin vão na mesma linha dos votos de Alexandre de Moraes. Dino disse, por exemplo, que a soberania nacional brasileira está acima da rede social de Elon Musk. Disse ele, abre aspas, com a imperativa moldura da soberania, não é possível uma empresa atuar no território de um país e pretender impor a sua visão sobre quais regras devem ser válidas ou aplicadas. Disse ele, abre aspas, pura politicagem e demagogia, fecha aspas, citou Flávio Dino em seu voto numa crítica a Elon Musk. No voto de Flávio Dino, o ministro mencionou também o argumento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de que o comportamento do X se torna ainda mais bizarro quando se leva em conta a notícia que foi publicada em abril pelo jornal Folha de São Paulo de que o empresário tem cumprido sem reclamar centenas de ordens de remoção de conteúdo vindas de outros países, como Índia e Turquia. Então, diz Flávio Dino, pura politicagem e demagogia. Nós já estamos em contato aqui com o advogado de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, professor Luiz Augusto Durso, para nos ajudar a entender essa decisão 3-0 neste momento. E essa deve ser a tendência, professor Durso. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, Raquel, Thales e a todos que nos acompanham na UOL News. A maioria já foi firmada, era uma expectativa de fato de acontecer, tem gente aí até falando nos bastidores que pode ser votação unânime. Foi interessante a estratégia do ministro Alexandre de Moraes de levar a votação para a primeira turma, porque a questão não tem competência exclusiva do plenário. Então, o relator tem a opção de levar ou para a turma ou para o plenário. O ministro levou para a turma, que é um cenário mesmo de voto colegiado mais controlado, porque ele conhece quem ali faz parte da sua turma que ele trabalha diariamente, diferente do pleno, que seriam 11 ministros e que o processo do julgamento virtual, a pedido de qualquer ministro, se pedisse o destaque, poderia virar um julgamento físico. E aí a imprensa, a TV, TV Supremo cobre, né? Todo mundo acompanha, se torna aquele clamor social com mais pressão. É muito mais fácil, claro, o julgamento na sessão virtual, porque basta entrar no sistema, põe a publicação e o voto e depois as pessoas comentam. Então, a ideia e a ação do ministro Alexandre de Moraes de levar para a primeira turma foi uma ação controlada, que, claro, abre a oportunidade dos ministros votarem, mas a expectativa, conhecendo o histórico dos ministros, era que se realmente a maioria fosse confirmada e a decisão fosse mantida. O que chama atenção, Fabiola, é a manutenção de a sua integralidade, né? A própria OAB já havia peticionado pedindo para que se retirasse aquele item 3 da decisão, que fala sobre multar os usuários em R$ 50 mil que utilizem VPN para acessar o X. E aí isso, aos olhos
dos críticos, inclusive a mim mesmo, é muito estranho. É difícil você executar essa ordem, não há intimação, né? Não é uma decisão erga omnes. A intimação deveria ocorrer para os intimados. Não dá para intimar a população inteira do Brasil, mesmo com a publicação da imprensa. Então, esse ponto tem incomodado muito a advocacia e a sociedade. E mesmo assim, ministro Flávio Dino e ministro Zanin acompanharam a decisão em sua integralidade. Então, já com a maioria, a decisão, mesmo com esses pontos que a gente discorda e incomoda, está mantida até o julgamento eventualmente do plenário em eventual recurso. Eu ia chamar o senhor de ministro. Ainda não, mas quem sabe um dia, né, professor Não, Dulce? Ainda Fabiola, não, mas a gente graças a precisa de alguém. Deus. A gente precisa de alguém de tecnologia por lá. Não, eu É. nasci com o dom de advogar, de defender, não de julgar as pessoas. Então, ministro é um caminho que está muito distante da minha vida. Ô, professor, eu queria lhe perguntar algo que muita gente tem me mandado mensagem hoje, desde cedo, e durante o final de semana também, falando: olha, eu continuo utilizando o X, porque o meu não foi bloqueado. Eu tô conseguindo postar e eu tô vendo muitas postagens. Por exemplo, o debate, essa baixaria toda que a gente estava falando até agora, tudo isso está lá no X. E muita gente que me mandou mensagem, que pede até para não falar o nome, que tá com medo de tomar uma multa, né? Mas diz o seguinte: e eu tô vendo que as mensagens, elas são favoráveis a Pablo Marçal, e mensagens contra Alexandre de Moraes em sua maioria. Bom, duas questões aí, professor, até pela sua experiência. Por que o X ainda segue funcionando no Brasil e pessoas que não estão usando o VPN, né? Por que ainda segue funcionando no Brasil? Qual é a brecha que tem aí? E essas pessoas que estão abrindo, entrando e até postando, elas podem ser penalizadas? Vamos lá, Fabiola. Com relação às pessoas que ainda têm acesso, ou elas estão utilizando uma conexão de uma empresa que ainda não fez o bloqueio, lembrando que são 20 mil operadoras no Brasil. O presidente da Anatel havia informado agora no final de semana que o bloqueio tinha ocorrido em 96% dessas empresas e desses usuários. Então, 4% ainda realmente vai ter acesso, porque a operadora ainda não conseguiu, questões técnicas mesmo, realizar o bloqueio. E se ela usar Starlink, que é a empresa de Elon Musk também, ela vai ter acesso porque a Starlink prometeu não cumprir essa decisão judicial. Então, realmente é uma parcela, lembrando que a gente está falando de próximo a 250 mil usuários de Starlink no Brasil, eles terão acesso livre e ilimitado. Como a ordem judicial de bloqueio é para as empresas, para a Anatel e para a operadora, se o usuário, por uma questão de problema da operadora, conseguir utilizar, não tem problema nenhum, não serão multados. A decisão judicial expressa fala que quem usar subterfúgios para desviar o bloqueio. Agora, se o seu aplicativo ainda não foi bloqueado, se seu acesso ainda é permitido, pode usar tranquilo, pode fazer suas postagens, porque você não será punido e não está cometendo nenhuma ilegalidade. A mesma coisa acontece para quem viaja, para quem está fora do Brasil, pode usar o X normal. Muita gente me questionou, falou: Durso, eu estou vendo alguma emissora de TV, algum órgão do jornalismo da imprensa publicando, eles estão usando VPN? Eu falei: não necessariamente, pode ser que eles tenham uma sede fora do país e essa sede vai continuar alimentando normalmente, não há ilegalidade nenhuma de postar no X se você tem acesso liberado. E lembrando que a Anatel já intimou a Starlink para cumprir a decisão judicial e nós temos dois possíveis caminhos pela frente. O primeiro seria pela Anatel, e aí prometeu já instaurar uma medida administrativa para que se puna a Starlink se não fizer o bloqueio como determina a decisão judicial, podendo chegar à cassação da concessão. Segundo caminho possível para essa história da Starlink, se ela também descumprir as decisões judiciais de fazer o bloqueio do X em sua plataforma, né, em suas conexões, ela começa a ir num caminho muito parecido com a X, de descumprir decisões judiciais do Supremo, podendo chegar, depois de multas diárias e outras medidas coercitivas, à suspensão judicial das suas atividades. Então a gente tem que O, acompanhar também o como que professor, fica isso. professor